Olhando agora para a questão fiscal, né? A gente discutiu a questão previdenciária, da CLT, etc. e tal. A gente sabe aqui que é uma discussão, enfim, uma dicotomia ali entre os interesses mais populares e os interesses mais da Faria Lima. Existe uma eterna discussão em relação a questões até atuais. Ontem a gente viu o ministro Dario Durigan falando sobre o aumento do salário mínimo. Sempre vem aquela história da vinculação ou da desvinculação do salário mínimo a benefícios sociais e programas, etc. e tal. A gente tem uma outra questão da Previdência, que é o BPC, que também é um elemento ali que traz muita discussão e muita análise. E aí, sempre quando surge essa discussão, vem aquela história de que o presidente do país é o grande CEO. Eu, particularmente, sou muito contra essa afirmação, porque o CEO da empresa corta uma linha no Excel e vida que segue. Óbvio que ele está lidando com empregos e vidas, mas é secundário nesse sentido, uma vez que o presidente da República lida, de fato, com as vidas diretamente das pessoas. Então, essa coisa de que a Faria Lima tem muito de cortar uma linha no Excel e cortar gastos, é muito simples do ponto de vista teórico, mas do ponto de vista prático ela é muito complexa. E aí entra a discussão também, que a gente fala muito em cortar gastos e esquece de falar das isenções tributárias para grandes empresas, que é outra discussão enorme, que também gera aí, enfim, valores e investimentos na casa dos bilhões. Queria a opinião do senhor a respeito dessa questão das isenções tributárias, como que seria um eventual governo Renan com essas questões, uma vez que elas também trazem rombos grandes. Eu sei que tem um retorno, mas tudo tem um retorno, o benefício social também. E a discussão nunca vem para a pauta, ela sempre fica na casa dos mais pobres. Então eu queria entender para o lado dos mais ricos. Olha, é uma ótima pergunta, porque ela carrega várias perguntas no meio, e eu vou tentar responder todas rápido, até para auxiliar com os na entrevista. Primeiro, eu também acho essa coisa do CEO patética. Uma empresa pode fechar, um país não fecha, uma cultura não fecha, uma nação não fecha. O que é um lucro de uma nação? Não necessariamente um lucro econômico. Uma realização cultural histórica de uma nação pode ser muito maior do que qualquer lucro econômico. Os gregos, eles são uma nação economicamente quebrada, mas a história deles é tão brilhante, a contribuição deles para a humanidade é tão brilhante, porque só a existência deles tem que ser celebrada porque sim. Então, o que nós podemos dizer? Sabe, são comparações infantis que acontecem aí, e eu apenas lamento a existência delas. Segundo ponto, sobre indexações e vinculações, são termos muito complicados para trazer o debate público, mas a real é o seguinte: apenas o Brasil, das nações em desenvolvimento e desenvolvidas, vamos colocar aí no meio, praticam esse tipo de política fiscal que ela é suicida. Suicida. Isso é suicídio. Porque é aquela coisa que você dá com uma mão e tira com a outra. Então, eu vou indexar o aumento do salário mínimo, o aumento da aposentadoria do BPC. Ok, eu estou falando que uma pessoa que está produzindo, o ganho real que ela teve, ela se transforma em ganho real para quem não está produzindo. Isso vai gerar pressão fiscal, que gera pressão inflacionária, que gera aumento de juros, e aí o poder de compra de todos diminui. Então você dá com uma mão e tira com a outra. Isso é ilusão. A gente vai corrigir pela inflação, ninguém vai perder um centavo que está ganhando. E se você está num momento de crescimento econômico, a nação está crescendo bastante. Aí o presidente vou dar um ganho real. Eu vou e dou um ganho real. Aumentei agora ainda mais a aposentadoria para cima da inflação, a corrigir ainda mais o BPC acima da inflação, por uma liberalidade do presidente da República que percebe que aquele país está num momento melhor. Ponto. Da maneira como está, crescendo ou não crescendo, o gasto vai explodir. Aí vai acontecer o seguinte: não vai ter aposentadoria para ninguém. Aí ninguém vai ter como pagar a aposentadoria. Então, é loucura. O presidente ele tem que ser responsável. E falando das renúncias fiscais. Primeira coisa, a reforma tributária, ela vai pegar já passou. A maior parte dessas renúncias vão desaparecer. Tinha no Zona Franca de Manaus e alguns pequenos casos específicos. Esses pequenos casos específicos vão precisar ser alterados também. E mais, eu já quero antecipar os efeitos. Eu preciso mexer em muitas renúncias fiscais. Tem muita renúncia fiscal nas casas de dezenas e centenas de bilhão. Só que, agora para ser claro, a maior parte das renúncias fiscais, hoje no Brasil, estão vinculadas ao Simples e ao MEI. E ninguém está falando hoje em mexer no Simples e MEI. E eu acho suicídio para o Brasil hoje mexer no Simples e no MEI, porque a economia brasileira, a pequena economia brasileira, está baseada nisso. A gente vai ter que criar um sistema de trabalho que permita que haja arrecadação com baixíssimos impostos para as pessoas e aumento da base. Mas quando a gente fala em renúncia fiscal, que o Brasil entenda. A pessoa fala, tem 900 bilhões de renúncia fiscal. Calma, é simples e meio. O político vai mexer nisso? A gente vai quebrar o Brasil, que ainda está formalizado. Só para a galera entender. Existe aí espaço, por exemplo, só a Ronda na Zona Franca de Manaus representa 16 bilhões de renúncia fiscal por ano. É muito. Vai ter que mexer na Zona Franca. Mas boa parte dessas renúncias são simples meio que é gente pobre e pequena empresa.